Olá, turma, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor de Física Renato e hoje com essa videoaula eu quero tratar com vocês o conceito de cinemática escalar e movimento uniforme. Vamos lá? Essa videoaula eu gravo em especial aos meus alunos do Colégio Estadual José Sá Nunes, para as turmas de primeiro ano aqui em Vitória da Conquista e Veredinha. Turminha, na verdade, hoje a gente vai ter uma pequena introdução sobre os conceitos de cinemática escalar e movimento uniforme. O conteúdo é um pouco mais amplo, tá certo? Turminha, o que é cinemática, né? Cinemática dentro da física é um ramo que estuda os movimentos sem a preocupação de suas causas. Então, quando a gente estiver analisando o movimento de um móvel, lembra das palavrinhas de um móvel, a gente não vai se perguntar qual a causa desse movimento. Isso em um outro momento será feito, beleza? Então, cinemática é isso e o termo escalar, como já disse para vocês, a gente vai tratar as grandezas de forma escalar. Eu não vou me preocupar por enquanto com direção e sentido, tranquilo? Então, dentro da cinemática escalar, a gente define o movimento uniforme como aquele em que a velocidade não varie, né? A velocidade escalar não varie. Então, por exemplo, um móvel que está sempre com a mesma velocidade, uma velocidade constante, ele está em um movimento que é dito movimento uniforme. Vou ser chato aqui, ó, dentro da cinemática escalar. Turminha, por que eu estou dizendo isso, né? Porque outras pessoas podem assistir o vídeo aí, o conceito mais amplo é movimento uniforme, aquele onde a velocidade vetorial é constante. Só que aí, como a gente vai ter uma série de aulas aí mais para frente, eu vou definindo melhor esses conceitos para vocês. Então, deixa eu amarrar aqui de novo, ó. Dentro de cinemática escalar, o que é um movimento uniforme? É aquele onde a velocidade escalar é constante, não muda. Beleza? Então, por exemplo, um avião, quando está voando, desenvolve uma velocidade de cruzeiro de aproximadamente 700 km por hora. Durante um longo período da viagem, ele consegue manter sempre esses 700 km por hora. Então eu digo que a sua velocidade escalar é constante, seu movimento escalar é uniforme. Tranquilo? Beleza? Turminha, então, partindo disso aí, a gente havia visto que velocidade média é definido como a variação dos espaços no tempo, ΔS por ΔT. Essa velocidade ela é média porque entre os espaços a gente não tem a informação nenhuma sobre a velocidade do móvel. Então eu digo que é uma velocidade média. Só que quando o movimento é uniforme e essa velocidade não varia, a velocidade média e a velocidade no instante ela é a mesma. Então não tem por que eu colocar a velocidade média, é simplesmente um v. Beleza? Então, dentro do movimento uniforme, não precisa falar velocidade média, é simplesmente v. E é definido da mesma forma, ΔS por ΔT. Tranquilo? E aí, ó, se o movimento é uniforme, eu consigo prever onde um móvel vai estar em um certo instante de tempo. Então, por exemplo, um móvel que está viajando uniformemente a 100 km por hora. Eu sei que em uma hora ele vai estar em 100 km, né, ou a 100 km de uma dada distância. Eu posso dizer que em 2 horas ele vai estar a 200 km de um dado ponto, a 3 horas vai estar a 300 km por hora, porque eu sei que a cada hora ele vai percorrer 100 km. O movimento dele é uniforme. Turminha, então daí a gente tira uma expressãozinha matemática bem simples e conhecida, que nos permite calcular a posição de um móvel para um dado instante de tempo. Perdão. Então vamos lá, ó. Olha como é que eu vou deduzir simples dessa forma para vocês. V, né, é ΔS por ΔT, lembrando que ΔS é a posição final que a gente representa por S sem nada, menos a posição inicial que a gente representa por S com bolinha, SO, dividido por ΔT. Analogamente ao instante de tempo final, só um T, menos o instante de tempo inicial, T0. Vamos analisar o movimento a partir do instante de tempo zero. Né? Vou começar o tempo a partir do zero. Então, esse T0 aqui, ó, será zero. Beleza? Daí, a gente prossegue na álgebrazinha aqui, olha. Velocidade é igual S menos SO sobre T. Como T0 é zero, não preciso colocar, porque não faz diferença, né? Não é neutro na subtração. Turminha, ó, vou pegar esse T que está dividindo, vou passar multiplicando, vai ficar VT,
S menos SO. Como eu quero uma expressão que me dê a posição, então eu vou isolar a posição final do móvel. Então vai ficar ó, VT, S eu vou deixar, esse menos SO eu vou trazer para cá como mais SO igual a S. Turminha, jogando um para um lado, outro para o outro, eu posso dizer que S é igual a SO mais VT. Tá aí, uma expressãozinha, uma técnicazinha mnemônica muito usada é SOVT. SOVT, tá? Então, tá aqui. S é a posição final, SO é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. S igual a SO mais VT. Tranquilo, muito simples. Vamos analisar aqui, ó, em uma certa trajetória. Tem aqui uma trajetória, eu estou olhando aqui 4 móveis, o móvel A, o móvel B, o móvel C e o móvel D, no instante inicial, 0 de tempo. Então eu tenho aqui, por exemplo, o móvel A. O móvel A, inicialmente nessa trajetória, ele está na posição menos 40, com uma velocidade a favor da trajetória de 10 metros por segundo. Qual é a função horária, né, da posição desse móvel A com o tempo? Esqueci de falar, né? Falei, mas não na hora da explicação. Turminha, isso aqui é chamado de função horária da posição no movimento uniforme, tá? Função horária porque depende do tempo, no movimento uniforme porque eu estou analisando essa equação dentro do movimento uniforme, beleza? Então aqui, ó, qual seria a função horária, por exemplo, do móvel A no tempo, né? A função horária do móvel A para esse caso aí. Então aqui, ó, vamos supor, vou chamar essa função de SA. Então SA ela tem que seguir aquela equação lá. Qual é? S igual a SO mais VT. Então tem que ser uma função desse tipo. SO é a posição inicial. Se você olhar aqui, qual é a posição inicial de A? Menos 40. Então aqui, ó, menos 40, coloquei no lugar do SO. Estou pegando o caso particular de A. Mais a velocidade de A, que é 10. Como é função de T, deixa aí. Então a função horária para o móvel A é menos 40 mais 10t. Tranquilo? Turminha, vamos pegar aqui, por exemplo, o móvel B. O móvel B inicialmente na posição 30, com a velocidade contra a orientação da trajetória de menos 6 metros por segundo. Então, qual será a função de B que eu vou chamar de SB? Vai ser, qual é a posição inicial? SO, 30, mais, qual é a velocidade dele? Menos 6 vezes t, função do tempo. Então, SB, fazendo o jogo de sinal, mais com menos, menos 6t. Pronto, essa é a função horária para o móvel B. Se eu quero saber qual é a posição de B no dado tempo, é só substituir no lugar de t. Tranquilo? Função horária de C. Turminha, qual será a função horária de C? Eu vou chamar de SC. S igual a SO mais VT. A posição inicial de C é 70. 70 mais a velocidade inicial dele é 0. 0, velocidade inicial não, a velocidade dele é 0 vezes t. Turminha, ó, 0 vezes t é o próprio 0, perdão. Então a função horária para o móvel C é só o 70, ele está parado, ele não vai sair dali. Tranquilo? E para o móvel D, vou fazer a mesma coisa, SD vai ser, qual é a posição inicial dele? 0, mais a velocidade dele, que é de 10 vezes o t. O 0 é neutro, não precisa colocar, é 10t. Pronto, essa é a função horária do móvel D. Beleza? Tranquilo isso aí? Vamos fazer um exemplozinho para vocês verem como é que funciona. Então, ó, dois carros A e B, de dimensões desprezíveis, então o tamanho deles não importa, movem-se em movimento uniforme e no mesmo sentido. No instante t igual a 0, os carros encontram-se nas posições indicadas na figura. Determine depois de quanto tempo A alcança B. Turminha, então olha aqui, ó. Eu tenho aqui dois móveis, né, dois carros. O carro A está atrás, o carro B está à frente, porém o carro A está com uma velocidade superior à do carro B. O carro A está a 20 metros por segundo, o carro B está a 15 metros por segundo. Então, uma hora, esse móvel A vai alcançar o móvel B. Eu quero saber que hora isso vai acontecer. Tranquilo? Galerinha, olha só. Quando é que há um encontro?
O encontro ocorre quando os dois móveis estão na mesma posição, tá? Isso é bem lógico, espero que vocês concordem comigo. Então, quando o móvel A estiver na mesma posição que o móvel B, os dois se encontraram. Então, o que eu posso fazer? Que lógica a gente usa aqui? A gente usa o seguinte, ó, que o encontro ocorre quando a posição de A, que eu vou representar por SA, for a mesma de B, que eu vou chamar de SB. Beleza? Eu não tenho essas funções, a questão não me deu, mas a gente monta como a gente fez aqui em cima, ó. A gente pode montar essas funções. Como é que a gente faz isso? Eu sei que a distância entre os móveis é de 100 metros. Então, eu vou atribuir aqui para A, por exemplo, a posição inicial 0. E eu vou atribuir para B a posição inicial 100. Por quê? Porque eu preciso atribuir posições para A e B de forma que a distância entre essas posições obedeça o que a questão diz, que é de 100 metros. Você poderia dizer, por exemplo, que o móvel A estava na posição 1000. Se o móvel A está na posição 1000 e a distância até o móvel B é de 100, então o móvel B deveria estar na posição 1100. Pegaram a lógica? Só mais um exemplo. Se o móvel A, você dizer que ele está na posição 500, o móvel B deveria estar na posição 600, porque a distância entre eles é de 100 metros. Então, para não complicar o problema, eu vou dizer que A está na posição 0 e B está na posição 100. Então, vamos montar as funções? Quem vai ser a função de A? SA é igual a SO mais VT, sou VT. A posição inicial de A, eu atribuí o 0, mais a velocidade de A questão me deu lá 20, como é função de t, 20t. Beleza? Qual é a função horária de B? Mesma coisa, S igual a SO mais VT. Qual é a posição inicial de B? 100. Então, eu vou colocar aqui ó, 100 no lugar do SO, mais a velocidade de B, que é de 15. Então, está aqui, vezes o T. Tranquilo? Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou substituir essas expressões na condiçãozinha lógica que a gente atribuiu em que o móvel A encontra o móvel B quando as posições forem as mesmas. Então, trazendo para cá, turma, ó, quem é a posição de A é 0 mais 20t igual quem é a função da posição de B é 100 mais 15t. Tranquilo? Eu vou isolar esse t, vou descobrir quem é esse tempo. Então, eu vou deixar 0 aqui é neutro, ele não faz diferença na soma. Deixei o 20. Esse 15 que está somando do lado direito, eu trago subtraindo para o lado esquerdo da equação. E aí o 100 permanece. Tranquilo? Quando eu faço 20 menos 15, 5t. São termos semelhantes, eu posso subtrair. E eu vou deixar o 100 aí, ó. Esse 5 que multiplica t, ele passa para o outro lado da equação, agora para o lado direito, dividindo. Então, fica 100 dividido por 5. A gente sabe que 100 dividido por 5 é igual a 20. Como é tempo? 20 segundos. Tranquilo? Beleza, professor. Só que não foi isso que a questão me pediu. Ele não me pediu o tempo do encontro. Ele me pediu a posição do encontro, né? A posição do encontro. Posição não, realmente ele me pediu o tempo do encontro, já achei. Então já acabou a questão. Por que eu me embananei, turma? Por que eu acabei falando errado? Porque geralmente as questões pedem a posição, pedem o deslocamento de um móvel em relação a essa posição de encontro. Então vamos fazer isso, tá? Vamos supor que a questão esteja pedindo também essa posição do encontro. Então, se ele me pedir a posição aonde vai acontecer o encontro, o que eu vou fazer? Eu não fiz a equação me dá esse tempo onde SA seja igual a SB. Então, se em 20 segundos a posição de A vai ser a mesma de B, eu vou pegar esse 20, substituir em qualquer uma das equações e eu vou achar essa posição do encontro. Então, vamos aqui, vamos fazer dos dois só para a gente ver. O SA é 0 mais 20 vezes T. Como eu achei que T é 20, eu substituo aqui no lugar de T. Então, fazendo a continha, turma, SA será igual a 0 é neutro, 20 vezes 20, 400 metros. Vamos ver se isso vai bater com a posição de B? Então, SB será 100 mais 15 vezes T. T é 20, então 15 vezes 20. Então, SB será igual a 100 mais 15 vezes 20, 300. Somando 100 mais 300, também
400. E deveria ser, né? Já que os dois se encontraram, então tanto o móvel A quanto o móvel B, no instante de tempo 20 segundos, estão na posição 400 metros. Tranquilo? Então espero que tenha dado para vocês entenderem isso aí. Vou passar a atividade do livro, vocês façam e bons estudos para vocês. Abraço!